Sejam bem-vindos ao Por Trás da Marca Podcast. Eu sou Gabi Estrela, especialista em posicionamento de marca, e hoje eu recebo ela, que é mãe de 3 meninos, especialista há 12 anos na área de atuação, e ela é especialista no direito da família. Hoje eu recebo Eise. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Espero que a gente tenha uma boa experiência, um bom bate-papo. Com certeza. Eise, eu quero te começar a perguntar, ali desde no início, assim, por que você escolheu a área do direito? É um sonho de criança? Como é que foi essa história? Na verdade, não era um sonho de criança. Quando eu era criança, eu queria ser veterinária. Veterinária. Acontece que, com o passar dos anos, eu comecei a fazer alguns testes vocacionais, e todos os meus testes, ele dava para essa área. Direito, relações internacionais, psicologia, tudo nessa linha, né? E eu sempre fui uma pessoa muito argumentativa, desde criança, com os meus pais principalmente. Imagina! E aí, a minha mãe, ela sempre... ela é professora, minha mãe, né? Então, ela sempre me incentivou nessa questão de argumentar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de debater, de questionar. E aí, quando os meus testes começaram a dar sempre nessa linha, ela falou, olha, de repente, direito. Eu tinha um tio, não tenho, um tio que é advogado, que eu admiro muito, inclusive. E aí, eu fui para essa área. Então, esse tio, ele foi uma inspiração, porque ele já atuava na área, no caso. Já, mas a minha inspiração mesmo era a questão criminal ali, das séries, dos vídeos que eu assistia. Eu gostava muito de Law and Order. Quantos anos, mais ou menos, isso? Quantos anos eu tinha? Eu devia ter uns 15 anos. Bem novinha. Eu assistia Law and Order direto, adorava a questão de investigação criminal e de júri, de tudo. E aí eu entrei na faculdade com essa veia, essa ideia de fazer direito criminal. Porém, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a ver várias outras situações, né? E eu comecei a estudar direito civil e me apaixonei pela área de direito da família. Já desde novinha? Não, desde quando eu comecei a ter a cadeira de direito civil e que entrou direito de família e sucessões. Eu comecei a gostar muito mais dessa área. Foi pegando ali o nicho. Fui pegando esse nicho. E aí eu adentrei nesse ramo do direito civil desde sempre, apesar de eu nunca ter largado de mão de gostar do direito criminal, tanto que meu TCC e tudo eu fiz nessa área, né, de direito penal, mas eu resolvi advogar nessa área de direito de família, porque eu vi que era minha vocação mesmo. Quem sabe um propósito, né? Um propósito de ajudar pessoas, enfim. Essa coisa de entender um pouco o propósito, que às vezes, quando a gente é muito novinha, né, às vezes a gente tem uma vontade, tem um perfil, como você fala, eu sempre tive o perfil ali dessas áreas e tudo mais, mas às vezes a gente ainda não entende o propósito, e aí quando a gente vai aprofundando no nosso nicho, a gente vai entendendo mais o propósito, porque eu vejo que é uma área igual, a gente vai falar sobre isso, você trabalha com muito o direito com uma empatia, né? Então isso acaba sendo realmente um propósito de cuidar dessas famílias, o direito dessas pessoas, né? E a gente vai entendendo o nosso propósito ao longo do tempo. Mas isso é curioso, você falou que fez o teste para entender o perfil. Você acredita que a área do direito, para você ser um advogado, tem que já nascer com esse perfil? Ou você acha que isso é possível ser construído quando é uma pessoa que não tem esse perfil? Eu acredito que, como toda área, tu tem que ter uma vocação, né? Porém, é uma questão que pode ser lapidada, assim. No meu caso, foi lapidado. Eu era uma pessoa, quando eu comecei minha vida acadêmica, que eu tinha já um perfil, porém, ele não era um perfil lapidado. Eu não saberia chegar numa audiência como eu consigo chegar hoje. Eu não sabia atender cliente, eu não tinha esse perfil, né? Não sabia como fazer. A partir do momento que eu comecei a fazer estágio, que eu comecei a conviver com outros colegas, com certeza eu percebo que a minha atuação ela foi lapidada, né? Eu aprendi, eu cresci. Construí. Então, existe a vocação, mas também existe aquilo que a gente consegue aprender. Certo. A Eise é mãe de 3 meninos, esposa, advogada. Ela é sócia de um escritório, a gente vai falar sobre o escritório daqui um pouco. E também é empresária, porque eu vi que você tem uma empresa específica, né, de um ramo específico ali dentro do direito. A pergunta que não quer falar, que eu faço para todas as mulheres que são mães e empresárias, empreendedoras e sentam aqui com a gente. Como dar conta de todas essas demandas? A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre isso, né? Sim. E agora vamos compartilhar essa experiência. Como é que você consegue conciliar?
maternidade, ser uma advogada atuante, super atuante, né? Tá sempre ali trazendo o posicionamento da Izzy, a gente consegue ver que tá sempre trazendo atualizações, trazendo informações importantes da área, né? Como é que você consegue ministrar tudo isso? 3 meninos, uma empresa, um escritório, o próprio direito, como é que é? Olha, é uma resposta complicada, porque às vezes nem eu sei como é que eu consigo fazer, né? Mas mulher, eu acredito que isso é uma coisa inerente da mulher, a gente é muito multifuncional, multitarefas. E eu acredito que a questão de saber organizar as nossas tarefas, o nosso dia a dia, é primordial. O primeiro passo que eu tenho que organizar é a minha vida com os meus filhos, que é a minha prioridade top one. Então, eu organizo ali a minha vida. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho que me organizar com relação às tarefas dele, às atividades dele, as questões que ele está trazendo agora. Tenho um filho de 8 anos, que é o Theo, que eu tenho todas as tarefas da noite para fazer com ele ainda, porque de manhã eu não consigo. E eu tenho o Bento, que é um bebê. Ele tem 1 ano e 2 meses, fez ontem 2 meses, e a gente está fazendo a adaptação dele da escolinha. Então, a gente tem toda essa função ali para organizar. E ainda tem toda a questão do escritório e da empresa, que é a Data Safe and Privacy, que a gente também tem que estar ali conciliando. Eu acredito que a questão da organização. É a ponte. E além disso, a gente tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio que nem sei se eu poderia dizer uma rede de apoio, mas é a minha parceria, que é o meu marido, que ele Bacana. é incrível, maravilhoso, ele participa de tudo, é muito ativo. Ele não é pai dos meus 2 filhos mais velhos, ele é padrasto, mas ele é um padrasto maravilhoso, incrível, ele faz tudo. Se eu disser, ele é quase um Uber, se eu disser pra ele, olha, tem que buscar e não sei aonde, porque eu tenho audiência, porque eu tenho um podcast, porque eu tenho um evento, ele vai, ele organiza as coisas. Bacana. Então, essa parceria é muito interessante. Eu tenho os meus pais que me ajudam bastante, os meus filhos têm dindos maravilhosos que ajudam, então essa questão da gente conseguir ter essa rede de apoio também ajuda não, é essencial, né? Essencial. Então essa questão de organização é o principal. Isso que você falou é interessante, porque às vezes tem mulheres, eu lembro quando eu estava grávida, né, eu ficava pensando como é que eu vou dar conta depois que nascer, disso. E para quem, de repente, mulheres que estejam nos escutando, né, e estejam assistindo nossa entrevista, elas vão poder se inspirar um pouco nesse sentido. Gente, dá para conciliar tudo, com jeitinho, com organização. A Izzy falou sobre a organização dela e a participação da rede de apoio. Eu não sei se você usa a agenda, né, mas eu acho que também é uma ferramenta bacana para poder ajudar a organizar tudo, mas dá certo. Quem está grávida aí, esperando, né, chegarem os bebês e querem continuar empreendendo, dando conta do trabalho e tudo mais, fiquem tranquilas, organizem, que dá pra fazer tudo, né? A questão da agenda, sabe como é que eu tenho feito? Como é que você faz a sua agenda? Eu tenho um problema, né? A minha questão no trabalho é totalmente diferente da minha questão da minha vida em casa. Eu sou uma pessoa diferente no trabalho do que eu sou em como casa. Como é que é isso? No trabalho eu sou extremamente organizada. Eu tenho agenda, eu tenho ali bem certinho o cliente que eu vou atender, o que eu fiz, o que eu não fiz. Tudo para eu conseguir ter esse controle total do que está acontecendo dentro do meu negócio, do meu escritório. Legal. Em casa, eu já não consigo fazer isso. Isso é uma briga constante. Uma briga não, porque a gente não briga, a gente discute até dar risada da situação, porque eu não consigo fazer isso em casa com meus filhos e com o meu marido. Então, a minha agenda em casa é o meu marido. É dinâmica. Ele cuida dessa parte. Ele é a agenda. Que então, legal. eu digo, se não fosse ele, muita coisa ia ser desorganizar. Então, Maridos, escutem. meu marido é maravilhoso. Ai, que legal. Então, a gente fez um grupo da família e ali a gente vai colocando. Porque os mais velhos já participam dessa organização, a gente coloca, olha, tem que dar comida pro cachorro, é a obrigação do filho mais velho. Alguém arruma o lixo. Coloca ali, alguém faz não sei o quê, olha, tem tal atividade no colégio. Meu filho mais velho, ele é do colégio militar, então ele tem muita atividade. Então a gente vai lançando ali no grupo, às vezes o grupo não funciona porque eles não olham, daí a gente dá uma chamada lá no outro WhatsApp pessoal dele para que ele olhe o grupo, e aí fica aquela coisa. Eu e meu marido, a gente se organiza assim, a gente vai se chamando
E a Adorei agenda, essa do grupo. a do grupo. Quando os meus começarem a ter acesso ao telefone, com certeza eu vou aderir a essa Não, o grupo estratégia é aí. maravilhoso. O Aham, grupo gostei. funciona. Os meus são muito pequenos, ainda não têm acesso ao telefone, mas essa não vou esquecer, vou É levar ela ótimo. pra... Aham. E é assim, a gente vai se organizando, né? Ontem eu fiquei até 1h da manhã fazendo uma fantasia da escola, porque agora vão ter encenação de Páscoa e a minha menina vai ser um dos soldados, né? Daí lá vou eu fazer uma fantasia de soldado romano, para hoje ainda, né? Sim. Antes de vir do podcast, já deixei tudo organizado. Então, teu marido participa bastante, ele é advogado também, Ele né? é advogado Essa era uma também. outra pergunta que eu queria fazer. Quando os dois são advogados e os dois trabalham juntos? Juntos, no mesmo Como escritório, somos sócios de vida, de trabalho, de Como que tudo. é essa dinâmica? Por exemplo, trabalham os dois juntos no mesmo escritório e depois, quando chega em casa, vocês conseguem fazer essa diferença? Escritório, demanda de escritório, casa, demanda de casa? Ou às vezes no escritório tá lembrando de alguma coisa de casa das crianças e de repente dentro de casa tá lembrando de algum cliente? Como é que é Olha, isso? essa questão é bem complexa, porque é bem difícil a gente ser advogado. Isso independente dele ser advogado ou não, tá? Eu tô falando de mim enquanto pessoa, tirando fora o corpo dele, para depois a gente trazer Aham. ele para conversa. Quando a gente trabalha com questões que são de família, como eu trabalho, é bem complicado a gente ter um horário comercial. Eu não tenho vida Sim. comercial, assim, de 18 horas eu paro de olhar meu WhatsApp. Eu já tentei fazer isso, é impossível. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, ele tem uma demanda urgente e ele vai te mandar isso no domingo, quando acontece uma visitação que não deu certo. Sim. Ele vai te mandar isso no sábado, quando o pai não foi buscar o filho no horário que tinha que buscar. Ou o genitor que tem que buscar vai me mandar uma mensagem no mesmo sábado dizendo que a mãe não quer entregar a criança. Então, são questões que têm que ser resolvidas ali, na urgência. Então, eu não tenho como ter o meu número de contato só do trabalho, é o meu número pessoal, e a gente acaba tendo que atender, às vezes, de noite, às vezes... Eu digo às vezes porque ele também tem isso, porque meu marido, ele trabalha Qual que é a com direito especialização? imobiliário. Ah, sim. E ele atende muitos síndicos. E os síndicos também têm Também na hora demandas ali. muito urgentes. Então, acaba que a gente, às vezes, chega em casa, tá ali atendendo o filho, fazendo de um tudo dentro de casa, e segura o Bento aqui, que é o nosso filho menor, segura o Bento aqui para eu responder esse cliente. Ou pega o meu celular e responde aqui para mim o fulano, porque eu preciso responder ele agora e eu tenho que fazer a tarefa com... Então, a gente acaba trazendo isso para casa. Claro que a gente cria estratégias para que a gente tenha um tempo de qualidade. Sim. Sem estar com o celular. Essa é uma conversa que a gente já teve várias vezes, de Sim. tentar estabelecer Sim. um horário pra gente parar, Sim. porque a gente é advogado, mas a E gente também são humanos, né? tem que ter Precisam uma ter um vida respiro. fora disso. Mas é bem difícil, não é uma coisa simples. E a questão da gente trabalhar junto é muito tranquilo, a gente tem uma conexão, uma dinâmica muito boa, eu e ele. É muito leve trabalhar com meu marido, né? Tem Bacana. pessoas que não conseguem, mas para Sim. mim é muito leve trabalhar com ele. Eu acho que a gente tem uma troca muito gostosa de trabalho, muito produtiva. E é interessante que às vezes a gente chega em casa e a gente tá ali conversando e a gente acaba debatendo coisas que aconteceram no escritório, mas de uma maneira bem tranquila, sabe? Não fica pesado. Não fica pesado, é bem legal. E acaba que até os meus filhos, que são mais velhos, acabam participando. Perguntando, mas e por que tal coisa acontece? Como é que é uma audiência? Sim. E eles começam a participar dessa... E desde novinhos eles estão respirando essa atmosfera do direito, os dois, Não né? acredito que algum deles vai ser... Eu ia perguntar, o mais velho, você consegue ver o perfil ali? Ele fala algo? Ele fala muito em ser militar, porque o pai dele é militar e ele tá no colégio militar e eu super apoio que ele tenha essa carreira. Mas ele é uma criança que me pergunta muito, me demanda e me pergunta, tá, mas o que é? Por que tu vai fazer uma audiência agora? O que é uma audiência? O que tu vai fazer com o juiz? E o pequeno, talvez o meu pequeno tenha um perfil, porque ele é a gente já sente, super argumentativo, ele não aceita... ele tem um espírito de liderança, ele não é aquela criança que tu fala, olha, tal coisa, e ele aceita tranquilo. Ele pergunta, tá, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso e o fulano não tem que fazer? A regra não é essa. E ele questiona, ele é muito questionador. Que interessante, né? Eu adoro estudar sobre personalidades, desenvolvimento pessoal, arquétipos de pessoas. E lá em casa eu fico observando, você deve fazer essa observação também, eu fico observando, gente,
nasceram do mesmo lugar, assim, comem a mesma coisa, vivem do mesmo jeito, mas são muito Tem a mesma diferentes. educação e são A muito mesma educação diferentes. são muito diferentes. O Pietro, que é o mais velho, eu sempre digo que ele agora tá na adolescência, ele é um pouco mais, Sim, né? é uma fase que é atípica, Tá né? atípico, mas ele sempre foi muito obediente, então talvez a carreira para ele, essa que ele quer do exército, ele vai se adaptar muito bem. Porque eu dizia para ele, Pietro, olha, tal coisa tu não pode fazer, tal coisa. E ele fazia. O Theo, ele já não é desse jeito, ele é bem questionador. Por exemplo, eu gosto desse exemplo da gente criar uma regra e dele questionar. A gente tem uma regra que sempre que entra no carro, eles têm que botar o cinto. Todos eles. Aí ele entra no carro. E às vezes ele esquece o cinto. Aí o meu marido fala, Tetel, tu já botou o cinto? Aí ele fala assim, já vou botar o cinto, mas a minha mãe ainda não botou. Por que que eu tenho que botar e ela não? Sim. Tô cuidando da saúde dela, ele diz. Aham. Então E ele tem sempre na ponta da na língua a ponta da língua a resposta. resposta. Eu digo, ó, a regra é pra todo mundo, por que que só eu tenho que seguir a regra? Então a minha mãe também tem que seguir a regra. Olha isso, eles observam tudo, né, Tudo, Izzy? tudo, tudo. Você descrevendo aí o Beto, que é esse perfil, o do meio, Esse é o Theo, o Theo, do meio. o do meio, que é um pouco do teu perfil. Não, o Theo é eu todo. Eu imaginei, porque tu falou Uhum. lá na infância como é que era, mais ou menos, e você descrevendo é impressionante, porque eu já lembro, a minha menina é exatamente esse perfil. A resposta sempre na ponta da Na língua. ponta da Se a gente língua. colocar o Theo e a Melina para conversar, então vai ser Vai dar um debate. vai estar um jornal. Mas que interessante. Teu marido, ele é especialista, você falou que é na área da imobiliária, né? Direito imobiliário. Quais são as especialidades que a gente encontra? Como é que é lá no escritório? Como é que funciona o escritório? Lá tem advogados de todas as áreas? De todas Como é as que áreas. funciona? O nosso escritório tem 5 sócios. E ali a gente gosta de dizer que é uma advocacia full service. A gente Tem tudo. tem tudo. Tu não vai entrar ali como nosso cliente com a demanda e sair sem ser atendido por algum advogado especialista. Vai ter de tudo. Vai ter direito trabalhista, vai ter direito tributário, direito de trânsito, direito previdenciário, direito de família, direito empresarial. Então, sai com um pacote completo. Às vezes o cliente chega me procurando ali por uma demanda de família, ele sai dali já com atendimento previdenciário, porque eu identifiquei que ele tem uma demanda previdenciária, ou às vezes ele já tem uma questão trabalhista, a gente já tem um advogado trabalhista. Resolve a vida. Resolve a vida ali. Então eu gosto de dizer que é uma advocacia full service, tu não vai entrar nunca ali e sair desassistido. Dependendo da área de maior atenção no cliente, vocês vão ali se organizando para cada um atendendo dentro da sua especialidade. Dentro da sua área. E isso que você estava comentando, de eu trabalhar com meu marido ali, ele ser do direito imobiliário, eu comentei isso já, que eu acho super interessante o fato de ser uma coisa que se complementa. Porque como eu faço família e sucessões, a questão das sucessões é direito patrimonial ali, de divórcio, de herança, inventário, enfim. É muito interessante eu ter ele ali do meu lado quando eu preciso de alguma opinião específica sobre algum imóvel, alguma situação, ele já está ali do lado. Então eu tenho esse amparo, ou alguma questão tributária, tenho os outros advogados que fazem direito tributário, então a gente consegue ter essa troca muito boa ali dentro do escritório. Porque se complementam. Se complementam. Sempre tem alguém ali, especialista, que pode dar uma mão ou te dar uma visão diferente de uma coisa que tu sabe, Que legal. mas que tu pode complementar de uma forma melhor, né? Legal. Eu sempre digo, né, 2 cabeças pensam melhor que uma. São melhores que uma. Eu compartilho da mesma ideia. Agora, a gente sabe que é uma área, né, ao meu ver, né? Eu não entendo nada de direito de advocacia. Mas, ao meu ver, toda vez que eu converso com um advogado, eu tenho a sensação de que é uma carga emocional. No teu caso, talvez, até mais, talvez, por lidar com famílias, lidar em mães em situação de vulnerabilidade. Então, eu acredito que seja uma carga emocional, talvez, bem profunda. Como que você... E como você falou, além de ser de alta complexidade, é uma área de alta complexidade, na minha visão, direito é uma área de alta complexidade, é delicado, é profundo, né? Tem muitas leis, enfim, é tudo muito complexo. Além disso, a demanda de trabalho, como você falou, não para, às vezes está com filho, algum cliente precisou ali, acabou aparecendo uma demanda. Como que vocês, advogados, como você, Eise, consegue manter a plenitude, além de tudo, né? Chega aqui toda plena. Como que você consegue dar esse descanso para o seu emocional? Você faz algum hobby? Você tem alguma estratégia para não pegar, para não ter a experiência de um burnout? Como é que você faz para lidar da tua saúde emocional e física? Olha, bem que nem tu falou. A minha área, principalmente de direito de família, né, mais do que de direito de sucessões, ela é uma área que tem uma carga emocional grande.
E eu não posso de forma nenhuma transparecer para o meu cliente e não posso carregar a carga dele, mas como eu sou obrigada não, eu faço isso com todo o gosto do mundo, que é ter aquela escuta ativa do cliente. Então é quase como se o meu cliente ele fosse atendido numa sessão de terapia também, porque o cliente ele chega lá vulnerável, ele chega lá muitas vezes, né, chorando, com uma situação ali com uma urgência muito grande. E não é, a gente é humano, Claro. né? Não vou transparecer para o meu cliente que eu tô, né, sentida com a situação dele também, que talvez eu vou ter que dar uma notícia ruim que eu não quero dar, Claro. porque nem sempre ele vai ouvir de mim o que ele quer ouvir, Sim. e eu tenho que dar essa resposta. Então, é bastante complicado, muitas vezes agora eu já tô mais treinada, mas no início, eu chegava em casa às vezes bem arrasada, né, Imagino. que difícil que vai ser de resolver essa situação, gostaria que tivesse um caminho diferente. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha que me blindar Sim, não pode disso, pegar pra não você. posso pegar pra mim, por mais que eu sinta, porque Sim, sou claro. humana, né, e eu defendo meus clientes com unhas e dentes, eu quase que pego eles pra filho, Claro, claro. né. Então, o que eu achei de hobby foi fazer exercício físico. Que Então, bom. em 2019, eu era super sedentária, Olha, não que fazia curioso. nada. Em 2019 eu comecei a academia, e virou uma paixão da minha vida. Que bacana. Era um momento que eu ia descarregar, eu estava estressada no trabalho, ia descarregar em peso. Aí levantava lá dos 200 quilos, Sim. botava 200 no leg press, e era ali, botava um fone de ouvido, ouvir música sempre foi uma coisa que me acalmou A muito. música, Música legal. me acalma, me deixa tranquila, me traz para um centro diferente de positividade. E eu fazia isso, colocava um fone de ouvido, um boné, porque eu não queria conversar com ninguém, eu queria ali só treinar e espairecer a minha mente, e eu treinava. Sim. Outra coisa que me ajudava bastante é o meu momento com os meus filhos, o meu lazer com eles, Eu né, eu acho que imaginei filho também. descarrega, Descarrega. Aham. descarrega. Chega em casa, eu olho para o rostinho deles, acabou o dia ruim, acabou tudo. Sim, sim. Que interessante isso. Eu imaginei que a atividade física, né, pudesse, ter esse alívio, mas, estar com a família também acaba sendo prazeroso nesse Super. sentido, e aí você acaba meio que como se a gente esquecesse, né, dos problemas de demanda de trabalho e ficasse ali num ambiente mais onde a gente não vê dificuldade, não vê, né, todo mundo junto, isso é muito interessante. Você falou que o teu esposo, ele é especialista na área do direito imobiliário. E eu vi que em 2022 você prestou um serviço para uma imobiliária, e como eu falei, eu não entendo nada da sua área, e eu sou muito curiosa também, né? Eu comecei a olhar lá no perfil dela e tudo mais, e eu vi que você prestou serviço para uma imobiliária, e eu achei muito interessante o trabalho que você fez. Tem um vídeo ali falando sobre isso. Sim. Como é importante, né, uma imobiliária ter um suporte com um advogado, com um especialista da área jurídica. Como é que foi Sim. esse trabalho? Qual a Ali no escri importância disso? Muita. Ali no escritório a gente tem várias imobiliárias que a gente atende, Que mas legal. essa em específico foi um trabalho interessante, muito interessante, por quê? Porque ali eu vi a importância da advocacia preventiva. Essa imobiliária, eles me procuraram em 2022, na verdade era para fazer adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que eu faço agora, Sim. isso, que é a questão da questão da privacidade, né? Dessa lei, eles me procuraram para isso em específico e eu acabei oferecendo para eles uma assessoria mensal, porque quando eu fui fazer o diagnóstico da Lei Geral da Proteção de Dados para eles, que a gente faz toda uma É compliance, LGPD? isso, Lei Geral Aham. da Proteção de Dados, LGPD, a gente faz toda uma análise prévia da empresa. E quando eu fui fazer esse diagnóstico, eu percebi que eles tinham muitas outras questões ali para resolver, Imagino. que não só da Lei Geral da Proteção de Dados. Então eu ofereci um serviço mensal para eles toparam, eu tô com eles desde 2022, mas o que eu achei incrível foi o tanto que essa empresa conseguiu evoluir, crescer, só mudando a dinâmica da empresa, conseguindo ter esse contato mais próximo com o jurídico. Claro, eu sou um jurídico deles, de fora da Sim. empresa, não trabalho lá dentro, mas Sim, eu sou sim. tipo um Um braço, braço. então eles não fazem nada sem consultar o jurídico. Então isso foi muito interessante. Por quê? Porque diminuiu 90% das demandas que eles tinham, né? O que poderia virar um problema enorme com o inquilino ou com o proprietário que não conseguiu entrar em um acordo, eles mandam para o jurídico. Eu conversava, às vezes escutava o proprietário na minha sala, no meu escritório, fora da imobiliária, ou às vezes o próprio inquilino falava diretamente comigo e a gente conseguia conciliar. Então entendi
que essa questão também no direito imobiliário é muito importante, não só, isso eu já fazia e faço no direito da família, mas como em outras áreas também, a advocacia preventiva, mediadora, acolhedora, que escuta, ela faz sentido, ela ressignifica algumas questões ali, que não precisam chegar no tribunal, que a gente pode resolver sentando, conversando. É como se fizesse um trabalho de antecipações de problemas futuros. Mitigando um risco. Isso, porque assim, porque a maioria das pessoas, os brasileiros, eu acredito que veem um direito, procuram um advogado, um especialista, quando está com problema. Né? Aqui isso é já, cultural, né? Então eu acredito que as pessoas procuram um advogado quando estão com problemas. Mas principalmente para uma empresa, a gente está falando de imobiliária aqui, mas quantos outros nichos, né? Quantos outros tipos de empresa poderiam evitar problemas futuros se tivesse esse tipo de suporte. Mas isso é pouco falado. Porque as pessoas não... Um brasileiro que não... Um empresário que não entende dessa importância, não tem esse nível de consciência que a imobiliária teve, de ter um advogado ali por perto, orientando, prevenindo futuros problemas. Como não é cultural, não é tão comum falar sobre isso, né? Por exemplo, eu vou falar bem simples. A gente vai lá, cria um CNPJ, empreende, cria uma empresa, essa empresa vai crescendo ao longo do tempo, e a gente vai contratando agência de marketing, a gente vai contratando novos fornecedores e tudo mais, mas talvez não passe na cabeça desse empreendedor, desse empresário, a importância de se ter um advogado acompanhando esse crescimento, né? E isso é muito pouco falado, por isso que eu achei muito curioso, no vídeo que eu vi, eu falei, não, ela fez ali um papel de antecipação de problemas que toda empresa deveria se atentar a isso, né? Fica inclusive a nossa sugestão aí para os empreendedores, empresários imobiliários e outros nichos, né, terem esse olhar de atenção com um especialista, com um advogado. Qual que é a sua maior demanda? Agora, voltando para a questão do direito da família e sucessões, eu fiquei super curiosa para poder te perguntar isso. Eu falei, gente, será que ela recebe mais a maior demanda? Alienação parental, a questão do imóvel ali que tem que compartilhar o bem que fica, o que mais? Tem algo que se distancia mais e tem maior procura? Tem. Ou é meio que equiparado, assim, Olha, a questão das revisões das pensões e dos pedidos de pensão alimentícia é o recorde. É o que mais tem. E é justamente onde as pessoas estão mais vulneráveis, é justamente nessa questão que mais chega para mim. E as pessoas chegam já com uma ideia pré-formada de como é, e a gente tem que desmistificar toda a situação, porque não é bem assim. A maioria das pessoas que eu atendo, as mães, né, às vezes não... A maioria são mães, a né? maioria são mães, nem sempre mãe, mas quase sempre uma mãe. E chega já com a ideia, mas o genitor tem que pagar 30% do valor de pensão para mim. E ele não tá pagando, como é que eu faço? Ou chega ali com um discurso de que fez um acordo verbal e que ele não tá pagando. Aí tu tem que dar a notícia para essa mãe que já tá numa situação ruim, que não é 30%, que não tem na lei em lugar nenhum que é 30%, que isso aí vai depender de binômio, necessidade, possibilidade, vai depender de N fatores. É complicado, né? Às vezes até injusto. Sim. É bem complicado mesmo. Eu acho que, de repente, falando numa língua bem como se fosse, né, numa situação dessa, assim, mais simples, a mulher, ela se vê ali no desespero, talvez. No desespero. Né? De, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu imagino, né, tento imaginar que seja assim, dessa forma, vou procurar uma advogada e vou chegar lá para pegar os meus direitos, mas, de repente, na cabecinha dela já foi criada uma expectativa, né, que é o que você está falando, e aí você tem que fazer toda uma análise, como que é esse procedimento, assim? Eu sei que é bem personalizado, mas de uma forma, assim, pro pessoal... Mas, assim, só para a gente chegar num ponto ali do que eu estava falando e que eu acho importante, o que acontece muito e que eu vejo que, às vezes, é muito, muito complicado para essas mães que chegam ali, para mim, não é nem a questão só da mística dos 30%, tá? É justamente a questão do acordo verbal. Elas chegam para mim me contando que o pai não tá pagando pensão. O genitor não tá pagando a pensão. Sim. Aí eu falo, tá, mas e foi fixado em quanto a pensão, né? Cadê o acordo, a sentença, enfim. Ah, não, mas a gente fez esse acordo de boca, ele me pagou 2 meses e não pagou nunca mais, agora eu quero que ele me pague. Aí tu tem que explicar para ela que o acordo verbal que ela fez e que ela tinha toda uma expectativa, que ela fez todo um planejamento para que isso funcionasse, que ela estava contando com isso,
Não tem como a gente cobrar na justiça porque é verbal, é informal, não tem como. Mas é bem a palavra dela contra dele. Exatamente, é complicado. E daí eu tenho que explicar para ela que, em verdade, a gente vai ter que colocar tudo isso num papel, levar para o judiciário, o Ministério Público tem que se manifestar porque a gente tem menores envolvidos, e aí tem uma homologação judicial. E aí a gente consegue executar esse acordo se o pai de fato não pagar. E aí a gente consegue chegar numa prisão civil caso ele continue sem pagar, né? Então é difícil a gente passar essas informações quando tem tanta desinformação. E não é culpa delas a desinformação. Claro. Infelizmente é culpa, né, uma culpa cultural que a gente tem Cultural. de não ter acesso, talvez, a O que essas que informações. eu não sei se já passou pela sua cabeça, talvez já, o que que você acha que seria interessante para trazer esse tipo de informações para as mulheres? A gente, o que que eu vejo, falando assim de fora, né, da área, é uma área que, claro, todos os advogados, eles sempre têm muitos dedos ali para poder trazer, expor assuntos que são polêmicos, que geram sentimentos nas pessoas. Então, eu vejo que o advogado, para trazer informação, principalmente nas redes sociais, ou, não sei, um podcast, enfim, é tudo muito cuidadoso. Mas eu penso que quanto mais informações para a população, melhor. Eu vejo que os advogados, eles ainda têm muito cuidado nas redes sociais de trazer esses tipos de assuntos. O que que você acha que seria? Eu vejo, na minha opinião, seria muito interessante se a gente tivesse mais acesso a esse tipo de informação. Porque a gente está falando aqui que é cultural. A mulher acha que tem o direito porque fez um acordo de boca com o marido e que acha que a advogada vai lá obrigar o marido a cumprir aquele acordo de boca na cabeça dela. Então, isso é cultural. Então, como que você acha que a gente poderia, que as pessoas, né, como que os advogados poderiam fazer para trazer mais informações para a população, informações básicas, né, mas que de repente já começasse a ter as pessoas terem um pouco mais de conhecimento sobre as leis. Como que você... Eu acredito que o Instagram está fazendo isso de uma forma, o Instagram, não só o Instagram, mas como as redes sociais em si, está fazendo isso de uma forma bem interessante. Eu vejo um movimento bem legal no Instagram, eu sigo alguns advogados que têm esse mesmo posicionamento que eu trago isso nos meus vídeos, como você falou, de uma Sim, forma você muito traz. cuidadosa, sem gerar polêmica, porque eu vou trazer a informação ali em 1 minuto e meio, que às vezes é o que dá para ter no vídeo, e eu não consigo trazer uma informação completa, e eu não vou conseguir explicar também que cada caso é um caso, mas a informação em si, de desmistificar algumas coisas, a gente consegue. E eu vejo muitos outros advogados fazendo isso de uma forma muito didática e muito competente. Então eu acredito que a rede social, ela está fazendo isso hoje. Eu acho muito interessante esse movimento. Eu acho que eu vejo que tem bastante gente, mas assim, é porque talvez você é da área, você tem vários outros colegas que você segue. Mas, no modo geral, de uma pessoa que não é área, eu acho que o direito ainda são poucos, porque você vê as nutricionistas, todo mundo tá ali se posicionando. O advogado, você é porque é corajosa, então, de repente, tu não tem e eu vejo que você traz você vê outros colegas fazendo, mas num panorama de áreas distintas, eu vejo que o direito, ele ainda é aos pouquinhos. É porque você tá ali se posicionando, tá trazendo isso, mas comparando com outras áreas, eu vejo que o direito ainda tá engatinhando, tá tendo um movimento, cada hora tem um novo advogado se posicionando, com uma área específica, né? Eu vejo como muita coragem sua de estar falando sobre esses assuntos, principalmente que envolve família ali, mas não é comum. Não eu sei que está tendo esse movimento, né, para frente das redes sociais, mas ainda é incomum. Por exemplo, igual eu falei, nutricionista, todo mundo está lá, está se posicionando, uma médica da saúde da mulher, enfim. E a advogada, ela ainda está ali com um pouco cheio de dedos e aos poucos, É né? que a gente tem vamos dizer assim, isso também é um tema um pouco polêmico, mas a gente tem realmente uma limitação para o que falar em rede social, enfim, por causa realmente do nosso Área. conselho de classe, né? A gente não pode falar coisas que pareçam que a gente está captando clientela. Então, a gente tem Sim. que ter muito cuidado realmente com isso. O que é liberado para o advogado O que é liberado? falar Ótimo. hoje, né? O que é liberado? A gente pode passar informação, né? A gente pode educar o cliente. Não podem fazer as chamadas? Não podemos fazer Não sabia chamadas, não, porque isso dessa. aí constitui infração. A gente está captando clientela, por exemplo,
Imagina que eu fosse fazer como... Link na bio. Não, clique na bio até não é tão ruim, mas já vi alguns advogados de outros estados fazendo, fazendo coisas bem parecidas com isso, mas tipo, quase como dizendo que a ação é ganha, entre aqui, fale comigo aqui, que tem a ação do PASEP, do não sei o que mais, que a ação ganha, e daí isso a gente não pode fazer. Sim, porque aí se torna uma manipulação emocional, né, para de repente as pessoas que estão ali fragilizadas, vêm, causa ganha, vou contratar esse aqui. E não é só assim, tem formas mais sutis ainda da pessoa fazer isso e que constitui uma infração, e que a gente não pode fazer isso dessa forma, né, não... Então, a maior demanda é a questão das pensões, né? E qual é uma outra área, assim, que... É porque eu fiquei curiosa, eu fiquei, gente, será que parece todos os dias pensão? Tem alguma outra área também que você acaba recebendo uma demanda? Dentro do direito de família, ou você fala dentro da minha atuação em geral? Divórcio. Divórcio também. Divórcio, união estável. Fazer essas perguntas. Gente, na época da pandemia, e isso é curioso mesmo, né? Como essa situação que a gente teve desse momento da pandemia, ele afetou tanto a sociedade, que foi a época que eu mais tive divórcio. Todo mundo ficou em casa. Eu fiz divórcio horrores, inclusive o meu. O seu? Inclusive o meu. Por quê? Porque foi uma época que a gente teve que repensar a nossa vida, a gente teve que esbarrar num período de autoconhecimento obrigatório. Sim. Né? Eu vi uma matéria sobre. Da gente ter que ficar enclausurado dentro de um apartamento ou da sua casa com a família, e às vezes ali dentro tu começa a perceber que a dinâmica não funciona mais. Isso aí eu tô te trazendo o que os casais relatavam para mim. Claro. Eu tava casada, sei lá, há 12, 13 anos com o fulano, o relacionamento já não tava bem, mas a gente conseguia conviver. E aí, dentro de casa, chegou cada um a no seu mundo. pandemia. Chegou a pandemia, realidade, né? Todo mundo no mesmo metro quadrado. Todo dia, todo mundo naquele momento. Aí começou a questão financeira, dá problema, algumas pessoas ficaram desempregadas, os filhos não iam mais para a escola, porque a escola era dentro de casa também, né, nas aulas online. E aí foi que simplesmente estourou divórcio, estourou reconhecimento e dissolução da união estável, porque quando a gente tem uma união estável que não é reconhecida, quando a gente vai desfazer esse vínculo, a gente tem que pedir para o juiz que ele reconheça a união estável e faça a dissolução tudo no mesmo momento. Então isso foi uma coisa que eu fiz muito, de casais que moravam juntos, já tinha uma união estável que ainda não era formalizada, não tinha documento, mas que eles tiveram que fazer reconhecimento e a dissolução, tudo junto, porque não dava mais. Foi muita demanda, então. Foi muita demanda de divórcio. E quando você tem uma demanda alta, assim, tu passa clientes pro pessoal do escritório, ou como é que é a tua... Porque, assim, são coisas corriqueiras que acontecem todos os dias, devem toda hora alguém bater ali na porta de vocês querendo resolver um problema. Como é que você faz, assim, você consegue abraçar todo mundo? Tem causas que você não consegue pegar? Como é que é? Até, eu vou te contar um segredo. Quero saber. Eu entrei como sócia no escritório em setembro do ano passado. Sim. Então, de setembro para todo o resto da minha trajetória, eu advogava completamente sozinha. Sim. Então, sim, eu abraçava tudo. Tudo. E abraçava muito bem. Sim. Tanto que até hoje eu sou sócia do escritório e eu continuo abraçando tudo. Eu abraço o que vier tá vindo. Sim. E eu atendo a minha demanda, consigo organizar muito bem. Te falei da minha agenda e de toda a minha organização. Olha, é realmente um propósito, porque não é todo mundo que aguenta, né? Não é todo mundo que aguenta uma demanda alta dessa, com tudo que a gente já falou até então, e ainda eu vejo que tu tem a sua especialidade, mas eu vejo que você gosta de resolver a vida do cliente. Eu digo que antes a minha bio, ela dizia isso, né? Especialista em resolver problemas. Sim, é o que eu vejo. Porque é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu adoro resolver problema das pessoas. É uma vocação que eu tenho. E essa questão do direito de família, de tu ter toda essa escuta ativa, eu mudei inclusive a minha bio e eu botei: toda a história merece ser ouvida, ou merece ser escutada, ou algo nesse sentido. Por quê? Porque eu entendo que no direito de família justamente a gente tem que ter isso.
Não adianta só a gente atender o cliente, peticionar, levar para o tribunal e o juiz resolve. Não, a gente tem que acolher aquele cliente, a gente tem que ouvir a história dele, a gente tem que entender justamente do que ele está precisando. Eu imagino. A gente falou um pouquinho sobre a LGPD ali, porque você tem uma empresa que é especialista nisso. Como é que funciona o serviço da empresa? Como é que é o teu trabalho ali com essa parte da LGPD? Explica para o pessoal entender um pouquinho, quem não é da área, qual a importância da LGPD? A LGPD a gente vai cair num outro detalhe que Sim. depois eu vou comentar. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela nasceu em 2018 e ela entrou em vigor, na verdade até hoje a gente não abraçou a LGPD aqui em Santa Maria, pelo menos eu não vejo um grande movimento ainda, né? A gente tem que educar ainda muitos empresários com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu vejo muito desconhecimento Muito. da lei. Ela é uma lei que ela obriga que as empresas informem os titulares de dados, que somos todos nós, né? Em algum momento a gente coleta dados, em outro momento a gente é o prestador desse dado. Então, quando a gente vai numa farmácia, por exemplo, a primeira coisa que nos perguntam é o nosso CPF. Para que querem o nosso CPF, Sim. né? Então, a gente é o titular de dados, está entregando aquela informação para a farmácia é a empresa que está coletando. Hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eles deveriam, pelo menos deveriam, não fazem, mas deveriam, Sim. nos informar para que eles querem esses dados, né? Para qual motivo, aonde eles vão utilizar os dados, com quem eles vão compartilhar, por quanto tempo eles vão armazenar os dados. Essa é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados. É realmente resguardar o dado do titular, para que as empresas elas não possam mais utilizar de forma indevida, né, indiscriminada, como elas têm utilizado. Você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, porque realmente aqui em Santa Maria nos pedem o nosso CPF até no mercado, né? Eu achei incomum, porque em Brasília nunca tinha passado por isso. Aqui, basicamente, todos os mercados, os supermercados, pelo menos, a gente tem que deixar o nosso CPF ali, então seria para essa proteção contra, a favor de cada indivíduo, no caso. Não é que eles não possam pedir, eles podem. Podem, Ah, tá. né? Porém, eles têm que explicar por que eles querem, aonde eles vão utilizar, Entendi. com que objetivo, né? A gente chama dentro do termo legal a finalidade. Qual a finalidade de deixar o teu Qual a finalidade CPF da utilização e do tratamento daqueles dados? Eu vejo que na área, eu já tinha ouvido falar um pouquinho ali da LGPD, eu vejo que na área da saúde médica, me parece, aí você pode me falar se não, me parece que tem um pouco mais de atenção nessa questão, né? Na verdade, a gente fala na área médica, por quê? Porque a área médica é uma área que ela coleta dados sensíveis de forma muito recorrente. Profunda também. Porém, não é só a área médica que coleta dados sensíveis, e a gente tem aí uma distinção entre o que seria um dado pessoal e o que seria um dado pessoal sensível. E aí que eu digo que existe muita desinformação, porque inclusive advogados, que ainda não entenderam a diferenciação entre o que é um dado pessoal e o que é um dado pessoal sensível. O dado pessoal é aquele dado puro e simples que vai identificar o indivíduo, que seria o nome, o CPF, o RG, a data de nascimento. Às vezes o estado civil, se tu juntando aqueles dados, tu consegue chegar na pessoa, é um dado pessoal. Agora, o dado pessoal sensível é aquele dado que ele é capaz de gerar uma discriminação. Então, exposição, talvez. Um estado de discriminação. Por exemplo, o dado da saúde. Por que um dado da saúde pode gerar discriminação? Pode gerar discriminação simplesmente se tu colocar ele num documento não, me fugiu a palavra, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego e ali te pede um dado teu de saúde, pode ou não pode gerar uma discriminação? Sim. Tu pode deixar de ser contratado por um motivo. Entendi. Então, será que poderia nesse documento pedir o dado de saúde do candidato? Então, é por esse motivo que o dado sensível, ele é com esse cunho discriminatório. Então, dado de saúde, dados étnicos, como tu perguntar se a pessoa é parda, cor da pele. Então, dados biométricos, esses são considerados dados sensíveis. A lei, ela não diz exatamente quais são os dados sensíveis, ela só diz dados que possam gerar discriminação. Então, existe a lei, mas ela não é muito específica, então... Quanto aos dados sensíveis, não.
Então, a gente tem que usar com cautela essa questão do que é um dado Delicado, sensível, né? porque seria de caso a caso. Mas, com certeza, clínicas de saúde, né, clínica odontológica, clínica estética, clínica Estética, de de repente. consultório médico, com certeza coleta dados de saúde, clínicas clínica não, mas de análises clínicas que fazem laudos com base nos exames dos clientes ali, vai ter horrores de Curioso. informação sensível. E, eu vi lá no seu perfil que você tem um @LGPD, é uma empresa especialista É uma nesse empresa que faz assunto. só isso. Claro, ali no escritório a gente também faz, a nossa assessoria, quando ela é assessoria completa para o empresário, a gente traz esse viés da LGPD também. Mas a DataSafe faz só isso. Faz registro de marca e prestamos assessoria a condomínios. Então, por exemplo, para uma médica, no caso, uma médica que quer ali se resguardar, se precaver em relação às leis, né, da LGPD, é interessante ela contratar ali nesse sentido o serviço de vocês. Estou dando exemplo de médicos, mas quais são os perfis de clientes que mais procuram ali para esse assunto? Até hoje, os que mais procuram são as imobiliárias. Imobiliárias? Imobiliárias. Ah, que interessante, porque eles coletam dados Muitos dados, também. muitos dados. Na verdade, se a gente for pensar hoje em dia, quem não coleta dados? Todo mundo coleta dados. Eu, quanto advogada, quando eu vou fazer uma procuração, eu estou coletando dados do meu cliente. E o que eu vou fazer com esses dados depois, quando ele não for mais o meu cliente? Sim. Isso é o que a lei diz, que eu tenho que informar para o meu cliente o que eu vou fazer com os dados. Por isso que no meu contrato de honorários tem uma cláusula que fala exatamente qual a finalidade do tratamento do dado, quanto tempo eu vou utilizar, para quê. Isso aí é o que todas as empresas, na verdade, deveriam ter, né? Então, o maior público são as imobiliárias ali que ficam É bem diversificado, Sim, mas sim. imobiliárias é o que eu mais vejo, porque realmente eles coletam muitos dados. Muito interessante. Eu imaginei, eu vejo muito essa questão da saúde, né? Eu imaginei médicos, mas muito interessante para a questão da imobiliária Não, também. mas os médicos eu vejo que existe muita desinformação da lei. Esses dias eu Sim, por isso que eu comentei no assunto. atendi uma empreendedora que ela tinha, né, uma questão com o irmão que é médico, enfim, ela estava comentando, bom, mas eu não sabia que eu precisava de Lei Geral de Proteção de Dados, vou comentar com meu irmão que é médico que realmente precisa, inclusive amanhã a gente vai estar participando da Confraria do Médico, que é um evento que vamos trazer todo esse viés da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, ali da questão do escritório toda também, da nossa assessoria, porque é um público que precisa ser educado, que precisa entender que por mais que eles não assinem contratos todos os dias e documentação, eles têm que ter, às vezes, termos de confidencialidade, eles têm funcionários, que também a Lei Geral de Proteção de Dados fala que a gente tem que cuidar com os dados dos funcionários. Sim. Tem todas essas questões ali sensíveis, né? Sim, eu imagino, porque eu também já vi alguns médicos, assim, a gente, dentro do meu negócio, a gente uma vez atendeu uma advogada especialista no direito médico. E aí a gente construiu o posicionamento junto e tinha essa temática lá. Eu fui pesquisar, eu falei, o que é isso, né? O que será que é tal da LGPD? Não sabia tão a fundo, né? Mas eu vi que tem muitos médicos que não se atentam a isso. E a questão, eu acho que, claro, todos podem se tornar um problema, mas na questão médica me parece ainda bem delicado. Essa questão da LGPD, ela entra também no caso de pessoas que compartilham dados nas redes sociais de pacientes? Também serve para esse tipo de caso? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Nutricionista, que faz ali primeiro uma biopedância, daí a pessoa tem as porcentagens de gordura, de massa magra, e a profissional, ela divulga isso nas redes sociais para mostrar tipo um antes e depois. Entra nessa perspectiva da lei? Na verdade, nem entra só nisso, né? É o próprio uso da imagem da pessoa de forma indevida. Se ela pediu o consentimento da pessoa... Se pedir consentimento, pode? Vamos entrar aí num assunto que a gente deveria fazer uma consultoria mais apurada para conversar sobre entendi. isso, porque existem vários detalhezinhos nessa questão de pedir o consentimento. Tá? Então, vamos lá, ideal para os médicos, então, o que seria? Buscar um especialista. Um especialista, por quê? Eu vou trazer isso porque eu acho, já que tu me perguntaste, é relevante. A gente que trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados, não gostamos muito do termo pedir o consentimento. Sim.
E as pessoas que não são especialistas na área da Lei Geral da Proteção de Dados gostam muito de falar que consentimento é tudo. Consentimento é uma das 10 bases da Lei Geral de Proteção de Dados que eu menos uso. Por quê? Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Sim. Tu me dá o teu consentimento agora, Depois eu não quero e mais. depois tu não quer mais. E aí eu tenho que ir lá no meu perfil e retirar a tua imagem da lá. Lembrar disso. Enfim, né? E não é só consentimento para isso, é consentimento para várias outras coisas. Então eu vejo muita gente que não é especialista na área da Lei Geral de Proteção de Dados, não é especialista em privacidade, dando orientação, às vezes errônea, que o consentimento blinda tudo. Ah, então estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos colocar um termo de consentimento, acabou tudo. Ou seja, não funciona assim, às vezes o consentimento é pior. Tem outras bases na Lei Geral de Proteção de Dados melhores e que se enquadram melhor do que o consentimento. gente, peguem essa informação. Ou seja, isso cada caso deve ser estudado e deve ser pensado, né, como vão fazer essa proteção de forma com um especialista. Então, Um especialista. e essa informação para depois quem estiver escutando, que é aí dessas áreas que precisam ter esse cuidado com os dados do paciente, cliente, que seja, procurem especialistas na área, né, que vão conseguir orientar, porque não é tudo para todos. Então, pelo que eu entendi, depende muito, tem que ter um acompanhamento ali, uma consultoria com algum especialista, um advogado especialista. Que é o que vocês fazem também. Para você ter uma noção, quando a gente faz uma consultoria da Lei Geral da Proteção de Dados, ela dura de 90 dias a 180. Mais ou menos, pode durar bem mais que isso. O que acontece, basicamente, é que especificamente a minha pessoa, Sim. eu fico dentro da empresa fazendo uma análise caso a caso de cada departamento da empresa, de como o ecossistema da empresa funciona, de como é a dinâmica da empresa, percebendo como que eles utilizam essa questão dos dados, como eles compartilham, como é que funciona a empresa mesmo. Então, não é uma questão assim, a gente coloca uma cláusula de Lei Geral de Proteção de Dados no contrato e a questão está encerrada. Não é, são várias questões, é conscientização dos funcionários, é conscientização dos diretores das empresas, do proprietário da empresa, são formas de trabalhar que a gente precisa modificar. Às vezes, a simples forma que a gente chama o cliente no WhatsApp, um cliente antigo que a gente tinha antes da lei, como é que a gente vai simplesmente pegar esse cliente e chamar ele de volta, que é um banco de dados antigo que a gente tinha? Tem um cuidado para fazer isso. A gente vai colocar fora o banco de dados antigo? Não. Não vai. Pode aproveitar, mas tem uma forma correta da gente fazer isso. Então, são pequenas minúcias que importam. Que importam muito. Que muita gente não sabe, que é o que a gente estava falando no início, né? Então, se aprofundem aí, quem é dessas áreas, se aprofundem, busquem um especialista, porque o caso é bem importante. Um caso que te marcou muito, pra gente dar uma descontraída agora. Um caso assim que eu imagino que sejam vários, mas conta dois pra gente, assim, casos que você não conseguiu esquecer. Casos que eu não consegui esquecer, tu quer casos felizes ou casos... O que vier no teu coração. Tá, então, eu tenho um caso bem atípico que eu acho bem interessante trazer aqui, porque a gente estava falando sobre a questão preventiva. Sim. E eu falei aqui sobre a questão de cada história deve ser contada. E que eu tenho muito essa questão da escutativa, de ouvir bem o meu cliente, de conversar muito com ele. Esse cliente que eu vou contar a história... ele me procurou primeiro com uma história que não tinha nada a ver com o que acabou rolando depois no fim, né? Era uma questão de prestação de serviços. Aí, como eu atendi ele de uma forma tão tranquila, tão amistosa, ele acabou me contando que ele estava se separando. Também. Só que isso foi assim, lá nos idos de 2014, quando eu estava ali iniciando a minha advocacia, né? Então eu sempre trouxe esse negócio de mediar, de ouvir, enfim. E ele se sentiu tão confortável que ele resolveu me contar da separação dele já. Apartou a outra história, esqueceu e começou essa questão do divórcio, que eles estavam se separando, enfim, me contou toda a história. Aí atendi ele, conversamos, era uma situação assim, ó, extremamente complicada, tanto dele quanto dela. Só que eu trago muito para mim essa coisa, quando eu atendo um casal que está se separando, eu sempre penso nos dois lados, né? O que dá pra gente fazer para tentar resolver isso de uma forma que
a gente consiga chegar na justiça com um acordo pronto, entregar para o juiz pronto. Porque nem sempre a sentença que o juiz vai te dar vai satisfazer os dois, na maioria das vezes não satisfaz os dois. Se a gente consegue fazer um acordo, a gente consegue trazer e compor o acordo de forma que fique produtiva para ambos os lados. O acordo é um ganha-ganha. Então eu comecei a conversar com ele nesse sentido, olha, de repente tu não quer conversar com ela, ver se ela não quer vir aqui no escritório para eu escutar o lado dela também. A gente sabe que quando um relacionamento termina, não tem sempre só um errado, Sim. né? A gente tem ambos os lados que tem que ser ouvidos. E a gente trabalhou assim durante mais ou menos uns 4 meses. Eles tinham filhos envolvidos, Nossa, mais situações bem complexo. complicadas. E aí ela começou a ir no escritório, confiou em mim, conversou comigo super tranquila. A esposa, a ex, né? Já era ex, É. enfim. Com ele ela era um terror, mas Nossa. comigo ela era super assim, se sentia confortável, chorava quando precisava, me contava as coisas que ele fazia, o que ela curioso. gostaria que ele fizesse. E a gente começou a trabalhar ali, acho que deu uns 4, 5 meses de trabalho assim. Eu lembro que no dia que eu consegui fechar o acordo, foi a coisa mais engraçada. E eu acho que foi tão satisfatório, os dois que quase se matavam no Sim. início, que eu tinha que atender os dois separados e Sim. depois, né, juntar. O dia que a gente fechou o acordo, os dois foram juntos no escritório. E cada um deles eles estavam na saída do lado de fora do escritório, os dois estavam se dando dicas de relacionamento. Meu Deus. Super de boa. Eu fiquei assim, encantada. Eu digo, olha o nível de maturidade que os dois conseguiram chegar Sim. nessa construção que a gente teve nesses, eu não me lembro se foram 4 ou 6 meses. Conseguiram chegar no nível De maturidade mesmo. de eu explicando para ele o trabalho, o cuidado que eles tinham que ter com os filhos e tudo mais, eles conseguiram chegar nisso. Óbvio que eu não espero que todo casal que está se divorciando Sim. fique amigo, que se dê dicas de relacionamento, enfim, mas que consigam ter uma urbanidade, uma civilidade. E eu consigo, na maioria das vezes, fazer isso. Esse caso foi o atípico, marcou, Muito né? interessante essa Gostei história. bastante. Quando você começou a contar, eu não imaginei que seria esse o desfecho. E você se torna uma mediadora Uma ali. mediadora. É uma advogada, tá sempre ali, né, de olho no que nas estratégias da lei, mas se torna uma mediadora, né? Porque afinal de contas são seres humanos. São também. seres humanos. Eu acho que nem tudo a gente tem que levar a ponta de faca e levar para o tribunal para que seja decidido por uma pessoa imparcial. A gente pode tentar, de comum acordo, chegar em alguma solução possível. Que, na minha opinião, que a gente está falando aqui agora, que eu queria exatamente deixar para esse momento, é exatamente o que a gente consegue ver do teu posicionamento, que você é muito clara nos teus valores ali, a gente consegue ver isso. E é muito do que você, essa empatia, eu acho que essa é a palavra que melhor define a tua forma de trabalhar, ao meu ver, essa empatia, mesmo sendo uma área complexa, sendo advogada, que todo mundo já vai procurar com uma história complicada, mesmo assim você consegue levar o seu trabalho de uma forma empática, de uma forma humana, ao máximo possível, muito cuidadosa. Isso é o que te diferencia muito. É muito incomum ver advogadas trazendo um posicionamento tão acessível como você. A maioria dos casos é sempre mais robusto, é muito comum, né? Então isso te diferencia muito. Eu admirei muito quando conheci um pouco mais a sua história, porque não, além de não ser comum, é algo que, por fim das contas, as pessoas precisam nesses momentos mais delicados, né? Me fala um pouquinho por que você trouxe aonde você viu que isso se tornaria um diferencial seu. Eu tenho essa forma de trabalhar e quero levar isso para as redes sociais, porque eu acho que você faz isso de uma forma bem feita. Qual foi o momento que você viu que realmente precisava ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de empatia na sua área? Sempre. 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 Desde o primeiro cliente que eu atendi, eu percebi que eu precisava ter muita empatia. O cliente, ele não vai ali, num momento que ele está vulnerável, só querer ouvir a letra da lei. Ele não quer saber só quanto tempo o processo vai demorar, qual é o artigo de lei que vai amparar ele, se a outra pessoa tem direito ou não. Às vezes a pergunta é essa, mas a gente tem que enxergar além disso. A gente tem que ver que o cliente, ele quer ser ouvido. Eu tenho clientes que até hoje eles vão lá no escritório e eu não sei para que eles foram, porque eles não têm, eles não vêm com uma pergunta jurídica. Eles querem só me contar o que está acontecendo na vida e me dizer, olha,
Eu tô tentando resolver uma situação assim. E às vezes eu não tenho resposta jurídica para dar, mas eu escuto Tu ainda tem um assim. acalento Eu ali. escuto ainda assim. Então eu sempre trouxe isso comigo, que o meu cliente, ele precisava ser ouvido acima de tudo, que a história dele merece ser escutada, independente de eu ter uma resposta para ele naquele momento ou não. Independente Então, até de ser boa ou não, não. algum amparo você tem Claro, ali. né, eu sou muito verdadeira e muito Claro. transparente. Quando não dá, é preto no branco, eu vou dar a notícia triste também, Que é o teu papel. que é o meu papel. Mas eu vou fazer isso com empatia, sempre. Que bacana, isso é realmente um diferencial, é um valor dentro, né, da sua forma de trabalhar. Parabéns por isso, porque realmente não é comum, como eu falei. E agora, para a gente deixar esse bate-papo mais leve, para a gente encerrar, quero fazer umas perguntas de curiosidade, tipo um bate-bola, tá? Legal. Vamos lá, uma profissional que você se inspira. Pode ser mulher, homem, enfim, uma profissional que você se inspira. Profissional que eu me inspiro, sinceramente, é a minha mãe. Tua mãe? A Tua minha mãe faz mãe. o quê? A minha mãe é professora. Aham. Professora. E a minha mãe nunca parou de trabalhar na vida, né, então eu acho ela inspiradora. Desde sempre ali trabalhando com Sempre. vocês. Uhum. Que bacana. Tem irmãos? Tenho um irmão. E aí ela sempre ali trabalhando e dando conta dos Minha dois. mãe agora ela é bom, minha mãe é um exemplo para mim não só como profissional, mas como pessoa, né, porque ela eu acho que vem dela essa coisa de conseguir dar conta de tudo. Eu Ela imagino. era funcionária pública, né, professora do estado, ela trabalhava em colégio particular e agora, quando ela se aposentou, ela começou ela é psicopedagoga, né, começou Psicopedagoga. a trabalhar como psicopedagoga, porque ela não consegue ficar sem trabalhar. Que bacana. Que é uma Então área também que vai pelo propósito, né? aham. Que bacana, curioso isso. O que não pode faltar para a Eise? Princípios para você, como pessoa, como mulher, como. De princípios, o que não pode faltar para mim é verdade. Verdade e transparência. Eu não consigo lidar bem com coisas mascaradas, coisas que parece que não é bem aquilo, obscuro. Para mim tem que ter muita honestidade, muita verdade. E eu acho que eu trago isso no meu trabalho e na minha vida pessoal. Esse é um princípio que eu tenho no meu casamento com meu marido. É assim, A é base. preto no branco. Muito interessante. A Eise, você é super autêntica, super corajosa, traz uma perspectiva diferente do que a gente é habituado a ver, traz a maternidade. Muita gente vê que quando você fala da maternidade, isso é importante para você, a gente consegue sentir isso na sua fala, isso é muito interessante também, porque muitas mulheres fazem muita diferenciação do profissional e do pessoal, e eu vejo que você leva isso tudo de uma forma muito leve, muito verdadeira, como você mesmo falou. E como você se define, assim, quem está por trás da Eise, advogada, como que você define hoje a tua posição? Eu me defino como uma mulher extremamente resiliente. Eu sou muito forte, eu sou corajosa, bem como tu disseste, sou muito corajosa. Se eu tenho que colocar a minha cara a tapa numa situação, eu coloco. Não é porque eu tenho essa questão de trazer a empatia e a escuta dos meus clientes que quando eu preciso realmente ir para o tribunal, eu não vou colocar lá o dedo na ferida bem onde dói, e eu vou mesmo, e vou no fundo. Acredito que eu sou muito guerreira, extremamente guerreira. Essa questão da maternidade que eu tenho, ela me trouxe isso muito aflorado, de batalhar pelas coisas, de querer crescer. E eu sou uma pessoa muito mediadora, apesar de ser um contrassenso, Sim. de eu ser uma pessoa que gosta do embate, gosto da contenda, eu também sou muito mediadora, porque eu acho que nada me ensinou mais na minha vida do que a maternidade. Que eu preciso ser É a mediadora, grande escola. que eu preciso bater, mas que eu também, não bater de Sim. fato, né, mas tipo, de educar, mas que eu também preciso usar de flexibilidade, de bom senso, de empatia. Então, eu acredito que a Eise é toda essa quantidade de Mulheres ao mesmo adjetivos e de tempo. mulheres ao mesmo tempo. Eu amei conhecer um pouco mais dessa história. Muito obrigada por compartilhar. A Obrigada a gente você pelo conseguiu convite. realmente ouvir o que tem por trás dessa mulher, que muitas vezes a gente vê ali nas redes sociais, nos lugares,
que é uma mulher forte, corajosa, já transmite essa percepção, mas vê o quanto tem a empatia, tem a feminilidade de uma mãe, de uma mulher materna, enfim. Muito interessante ouvir a sua história. Tenho certeza que muitas mulheres, muitas advogadas e não advogadas vão se inspirar com essa história também. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, adorei participar. Obrigada. Pessoal, vocês vão conferir os melhores cortes dessa entrevista no nosso perfil no Instagram, @portrasdamarca.pod_. E todos os móveis maravilhosos que vocês viram nessa entrevista hoje são da loja Habitar Interiores. Muito obrigada e até o próximo Por Trás da Marca.